Bom, queridos amigos, tive que voltar aqui hoje, como é óbvio, porque parece estar a haver aqui uma publicação que eu fiz há pouco, está a haver aqui um erro de interpretação, ou nem sequer é um erro, é falta de capacidade de interpretação. E não me julguem mal, não quero ofender ninguém, mas a falta de leitura de muita gente às vezes cai nisto. Mas eu compreendo, atenção, não me tomem como ostensivo, por favor, está bem? Mas há coisas que são básicas, não é? Mas eu vou explicar. Antes de mais, há pouco no, no direto que fiz, falei em. Obviamente que falei em Leão. Já ia dizer outra vez a mesma coisa. Falei em Leão 14, sei que é Leão 14, tanto sei que para mim importante é Leão 13, que fui buscar a alavancagem e a ponte do nome escolhido e o porquê. Mas depois falei para ali em Luís várias vezes, são gatilhos mentais. Nós temos estes registros, ficamos com a âncora e bloqueamos. Eu tenho muito essa tendência. Acontece. E quando estamos aqui em direto, às vezes, a tentar encaixar raciocínios não fica fácil. Não estou a trabalhar com teleponto, portanto, como é óbvio, às vezes fica complicado. Mas tenho que vir explicar um post que eu vim pôr há pouco sobre as primeiras palavras do novo Papa. Leão 14, esta vez já não me engano. Aliás, há pouco também não me enganei, apenas troquei o nome, às vezes disse uma coisa, às vezes disse outra, porque o raciocínio é que interessa. Mas tive que vir aqui porque ninguém está a perceber aquilo que eu escrevi naquele print screen, ou na print screen em inglês, vamos falar português, naquela foto, na fotografia que eu tirei da televisão e publiquei aqui na benção Ubi et Orbi. Então eu vou esclarecer. E alguém apareceu aqui a dizer que desconfiava daquilo que o Papa hoje, da sua primeira prélica, não é? Que é uma epístola, ao fim e ao cabo, daquilo que o Papa fala e escreve, para o futuro ficará como uma epístola. Na Igreja é assim. Para ser estudado no futuro e coisas. É como aos acórdãos dos tribunais, dos juízes, pronto, um pouco assim. Com as devidas diferenças, claro. E então, houve alguém aqui que veio publicar o texto, e bem, na íntegra, e discorda daquele texto. Como é que alguém pode discordar daquele texto? Não podemos, ou as pessoas não estão de bem, ou não estão a racionalizar aquilo que é concreto, imediato e coerente daquilo que é possível. Bom, em primeiro lugar, durante a benção Ubi et Orbi não é normal, não é, aliás, até há muitos anos atrás, há 100 anos atrás, o Papa quando vinha à janela que não era em Roma, era num determinado território que estava atribuído ao Vaticano. Aliás, o Papa Leão XIII, uma das coisas que fez foi lutar por esses territórios, morreu entretanto também, porque antigamente o Vaticano, que nós os conhecemos como a Praça de São Pedro, não estava em Roma, estava noutra zona de Itália. Não interessa, agora não começo para aqui a falar, depois não perco-me para aquilo que interessa, depois interessa ir direto ao assunto. Pronto. E, portanto, quando é a benção, o Beat Orbi, nem sequer é normal os papas dizerem o que quer que seja. Fazem saudação, fazem a benção, o Beat Orbi, portanto, a Roma e ao mundo, e vão-se embora, não é? Dizem lá aquelas liturgias em latim e piram-se. Com João Paulo II, ele disse umas palavras, pouquinhas. Bento XVI já disse mais alguma coisa, pouquinho. E Francisco, exatamente o mesmo. Este Papa fez um discurso, pela primeira vez na história. E nesse discurso é preciso saber ler. Obviamente que o Papa não pode vir ali dizer assim: eu sou contra o globalismo, sou contra os LGBTs. Vamos lá ver uma coisa. O Papa é um político do mundo, é um político global. A gente temos de ter aqui um bocadinho de racionalidade, de maturidade intelectual para perceber que as coisas não são como a gente quer que sejam. As coisas não funcionam assim. Okay? Há que haver aqui moderação em política internacional e em registros de dimensão de relações de Estado. E o Papa é um chefe de Estado. O Papa é um chefe de Estado como outro qualquer. Por isso é que a bandeira aqui está a meia haste. A bandeira em meia haste, 3 dias de luto, não foi por ser Papa, foi porque ele é um chefe de Estado. Se tivesse morrido o rei de Espanha, ou o primeiro-ministro de Espanha, ou o Macron, amém, desculpem, tivesse morrido, era a mesma coisa. É por essa razão. Ele é um chefe de Estado. Não é? Aliás, ao Vaticano foi dada a qualidade de um Estado para ter influência a nível de comunidade internacional. Portanto, eu quero que percebam isto, mas
o texto que ele hoje escreve, para mim, na minha opinião, não diz nada, mas diz tudo. E de um texto que é longo, pela primeira vez um Papa apresenta-se na varanda da Basílica de São Pedro com um texto longo, algo que nunca tinha acontecido desta maneira, desta forma, porque não é tradição. E, além de, ao contrário de Francisco, vir vestir com as vestes do Papa, porque o Francisco apresentou-se com uma batina branca, a dizer que era um homem do povo, um homem simples, ao fim e ao cabo, ele escolheu ser Francisco. Francisco era São Francisco de Assis era foi um santo, não é? Mas era um padre, um cura, um monge do povo, morreu na miséria e na pobreza e viveu a vida sedentária, caminhando de um lado para o outro. Aliás, ele nasceu aqui em Portugal, segundo aquilo que se diz, e morreu em Itália, não é? Portanto, em Pádua, não é? Acho que é em Pádua. Portanto, este Papa hoje veio dar um sinal ao mundo que, afinal, a Igreja tem continuidade. Ou seja, ao não vir com as vestes de Papa, que a Igreja continua a ser a Igreja que nós desejávamos, que nós queremos e que nós, aqueles, pelo menos como eu, e que têm uma ideia do mundo que tem que ser mantida dentro dos valores, tem continuidade. Este é o primeiro sinal que ele dá, sem dúvida. O segundo sinal que ele dá é Leão XIV. E não vou estar aqui a explicar, já o fiz no outro vídeo anterior, se calhar devia ter feito de forma mais exaustiva, estava um pouco a quente também, tinha acabado de sair fumo branco da Capela Sistina, mas vão procurar, vão pesquisar, está lá tudo, ou vejam o meu vídeo, está lá tudo. Portanto, Leão XIV não é um nome escolhido por acaso, de forma alguma, e o Papa americano também não é escolhido de forma alguma. E antes de terminar com aquilo que me trouxe aqui, o tal texto, que eu acho que é extraordinário, e está lá, e explicar imenso aquele post que eu fiz há pouco da fotografia da televisão, que ninguém percebeu. Melhor, muitas pessoas não perceberam, não é? Ninguém percebeu. Algumas pessoas não perceberam. E eu venho explicar, com todo o carinho, com toda a abrangência e dedicação que tenho pelas pessoas que me escutam. Agora, na RTP, no canal da NOR, reparem bem que, antes, eu vou terminar com aquilo que me trouxe aqui, mas um pequeno parênteses. Os especialistas de serviços já começam a dizer merda, falar baixinho. Mas, assim, há um indivíduo chamado Mário Crespo. Sabem quem é? Um indivíduo, ele trabalhou na RTP, depois andou pela TVI, ou o que é que foi. Ele foi correspondente da RTP durante muitos anos, já estava reformado, eu por acaso conheço, que ele mora ali para Oeiras. Uma vez até me cruzei com ele no Perdão de Oeiras. Já estava reformado, mas é um homem frustrado, gosta de palco, gosta de público. Como é um gajo do sistema, o canal da NAU, acho que é NAU, foi buscá-lo e disse, pá, a gente paga-te aqui um X, aliás, eu já tinha estado na SIC também, a gente paga-te aqui um X para tu dizeres aquilo que a gente quer. Como és uma cara conhecida, estiveste na RTP muitos anos, a gente paga-te aqui, além da tua reforma, tens aqui mais um dinheirinho, vais para lá trabalhar, mas dizes aquilo que a gente quer. Pronto, e o Pateta estava agora na televisão, com aquele ar bonacheirão, que ele fala, ele não sabe o que é que está para ali a dizer, mas pronto. Veio dizer que, reparem bem a retórica desta gente, que este Papa chamou a atenção, o novo, portanto, Leão XIV agora, chamou a atenção de D.J. Vance, portanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, e que há umas semanas atrás deu-lhe um recado. Quer dizer, D.J. Vance é que vai ao Vaticano dar o recado. Ou acham que o vice-presidente dos Estados Unidos se mete num avião porque o Papa o chamou, ou que ainda era cardeal, o chamou para lhe dar o recado? Quer dizer, isto isto é uma criancice, isto é uma demagogia, isto é para malta que come geladinhos com a testa, mesmo, ponto final. Então, o senhor Mário Crespo agora vem dizer que, reparem bem, olhem a narrativa destes especialistas, que não são especialistas de nada, destes comentaristas, que foi escolhido um Papa americano para dar um sinal a Trump que está um americano no Vaticano que vai atacar e combater Trump. Mais elaborado, mais rebuscado e mais malabarista que isto, eu creio que é impossível. Pronto, mas adiante. Está lá tudo, procurem perdão, aí é outra vez. Leão XIII, Leão XIV, e percebam, vejam o meu vídeo. Pronto, este Papa é um agostiniano. A escola agostiniana, o que é uma escola? Aos jesuítas, aos franciscanos, aos beneditos.
é como uma escola política dentro da própria igreja. Okay? E a escola agostiniana, claro que no final todos confluem na ideia de Cristo e nos princípios basilares do catolicismo católico. Mas não pensam todos da mesma maneira como política. Lá dentro há de esquerda, há de direita, há do centro. E o agostiniano é um homem de direita, se quisermos chamar assim, é um conservador. Conservador sem deixar de evoluir. Também não somos tolos, a gente não somos conservadores porque queremos estar agarrados. Se ainda andávamos quer dizer, não tinha telemóvel, não estava aqui a falar convosco. Não é esse. Vocês sabem o que é que eu estou a falar? O conservadorismo básico, as coisas essenciais da vida que não podem ser perdidas e que nos dimensionam para uma vida equalitativamente sóbria, idónea e elevada perante uma sociedade que tem valores e tem que os ter. Pronto, mas não quero entrar aqui nas coisas. Mas este discurso, para mim, ao contrário que muita gente está para aqui a escrever, vem aqui, pá, não concordo, por acaso leu o discurso, ok, mas tirou de lá o que é importante. O discurso está cheio de vazio. Porque é assim, um Papa não pode tomar posse. Este é como um Primeiro-Ministro, vou-vos dar um exemplo. Imaginem que amanhã um Primeiro-Ministro toma posse e o Primeiro-Ministro é de esquerda. Ele não vai tomar posse e dizer assim, olha, eu agora vou aqui, vou acabar com os gajos de direita todos, vou acabar com os capitalistas todos, vou acabar com as empresas todas e agora vai ser tudo, vamos privatizar, o Estado vai nacionalizar. Não pode. Ele quando vai lá toma posse e diz assim, eu agora vou ser o Primeiro-Ministro ou o Presidente de todos os portugueses. Que é política. Depois de ser eleito, está eleito para um cargo que abrange todos. Um Papa é exatamente a mesma coisa. Não pode chegar ali e fazer um discurso de primeira mão. Aliás, que nem sequer era para o fazer hoje, porque aquele ato ubi et orbi não tem cabimento num discurso, mas ele fê-lo. Okay? Ele fê-lo. E temos tirado ali mensagens muito importantes. E assim, este discurso já estava preparado. Porque não é em 45 minutos, reparem, este Papa já estava apontado para Papa e eleito. Não é num dia e meio que se elege um Papa. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história do Vaticano. Nunca. Portanto, e também não é num dia e meio, porque o Papa não tem discurso. O Papa, quando é eleito, não tem discurso. Não tem que pode dizer ali umas palavras que lhe saem do coração, mas este homem trazia papéis na mão. Esta parte ninguém está a ver. Ele trazia papéis na mão. Ora, estes papéis na mão, não foi em 45 minutos que separa, que é mais ou menos 45, 60 minutos, que é o tempo que separa entre o fumo branco da Capela Sistina e preparar o Papa, vestir as vestes, etc, para levar à varanda, não é em 60 minutos que se prepara um discurso, até porque o homem não tem tempo para aquilo, não é? Basta pensar um bocadinho. Portanto, este discurso estava preparado, este Papa estava alinhado já e preparado para ser Papa, não é difícil de perceber isso, e digo isto com maior desavontades, e quem não tiver discernimento para entender isto, também dificilmente terá discernimento para entender outras coisas. Mas, para explicar o post que eu pus, aquela publicação em que eu tirei de uma foto da televisão, do primeiro discurso dele, ele diz isto, olhem estas palavras, que as pessoas não entenderam, que é muito estranho, mas pronto, é que é simples de entender. Olhem as primeiras palavras, que é o que se tira deste discurso. É a primeira saudação de Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado. O que é que se tira daqui? Que Cristo estava morto no Vaticano. No Vaticano não interessavam os valores de Cristo, interessavam outros valores. Aquela malta das teorias da conspiração, que adora histórias, que fala no anticristo, se calhar o anticristo morreu, já lá estava. Okay? É que as coisas são hipotéticas, são arquétipos de um exemplo, não são as coisas da realidade, não é? Pronto. Entenderam agora o que é que eu quis dizer com aquele post? E o que é que este Papa, o que é que Leão XIV diz quando diz é a primeira saudação do Cristo ressuscitado? O pastor, que é ele. Faz-vos sentido agora? Como é que alguém começa um discurso por dizer isto? As primeiras palavras, que não devia de haver discurso sequer. E estava preparado o discurso. É a primeira saudação do Cristo ressuscitado. Ou seja, o Vaticano ressuscitou.
porque não estava vivo naquilo que é a essência das bases da Igreja, do catolicismo, dos princípios cristãos e do Vaticano. Claro que, atenção, estamos a falar que o Francisco não era um cristão, ou que não é isso que estamos a falar, é a ambiguidade e o sair para fora de pé das suas ideias em relação a tudo. E depois disse outra parte do seu discurso que é a parte mais importante. Esta é a parte mais importante, está lá. Parece que ninguém leu. Só leram o resto, não leram isto. Aliás, o resto é palha. Palha, palha, palha. O importante é este início e uma parte do discurso em que ele diz, reparem bem, o mal não prevalecerá. Perdão, peço desculpa, estive a jantar. O mal não vai prevalecer. Ora, o que é que nós todos queríamos? Que o mal não prevalecesse. Ficou difícil de entender? Bom, se não ficou, não posso explicar de outra maneira. Bem-aja a todos, meus amigos, e esperança renovada hoje. Na minha opinião, sim. Tudo o resto agora, liguem as televisões. Quando o imbecil do Mário Crespo vem dizer que não, estes gajos conseguem entender, o meu vídeo tinha terminado bem agora, mas eu estou incomodado, quer dizer. Reparem bem como é que estes especialistas, este meu vídeo é para vocês não se deixem iludir, pelo amor de Deus, pronto, já que estamos em matéria de Papa, pelo amor de Deus, não se deixem envolver com estas retóricas. Sejam exímios no pensamento. As televisões vão desconstruir isto nos próximos dias. Vi dizer que o Papa americano foi eleito para fazer afronta a Trump e dizer que também tem um americano no Vaticano, que agora está na Europa, não é? Que não, Trump, não é assim, que aqui também está um americano e agora vou-te fazer força. Isto é a coisa mais ridícula que pode haver. E com todos os sinais que nós tivemos de Trump na semana passada, tudo o que aconteceu. Um grande abraço a todos, meus amigos, e boa noite. E desculpa ter voltado aqui agora, mas tinha que ser porque era necessário. Isto não é um canal de televisão, qualquer dia ninguém me ouve, porque venho aqui tantas vezes que perco deixa de ter piada. Mas não, tinha que voltar. Tá? Um grande abraço e boa noite.